Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, nós veremos como ensinar a sã doutrina. Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Paulo fala que Tito deveria ser diferente dos falsos mestres, tanto no ensino como na vida. Tito tinha o dever de pregar e ensinar a palavra de Deus, que é a verdade, para os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens, os servos. Versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Paulo começa orientando Tito a ensinar os mais velhos, porque eles deveriam ser exemplo de fé e conduta. Tito ensina como deveria ser a vida dos homens mais velhos. Primeiro, eles deveriam ser sóbrios ou temperantes. Significa uma pessoa que deveria ter domínio próprio, deveria ter controle dos seus desejos. Segundo lugar, deveriam ser respeitáveis, sérios. Significa uma pessoa que deveria viver uma vida sem culpa, dar um bom testemunho, dentro e fora da igreja. Uma pessoa que tem um comportamento respeitável com todas as pessoas e não tem do que ser acusado. Terceiro lugar, deveriam ser sensatos. Significa uma pessoa que é equilibrada, que controla suas ações e palavras, uma pessoa que governa bem as suas palavras e atitudes. Quarto lugar, deveriam ser maduros espiritualmente. Significa que eles deveriam ser exemplo e modelo da sua fé, do seu amor e da sua perseverança. Deveriam inspirar os homens mais jovens da igreja através da sua vida com Deus e da sua conduta diária. Versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Paulo fala agora para Tito, assim como ele ensinou os homens mais velhos, deveria ensinar as mulheres mais velhas como deveria ser a vida delas. Primeiro, elas deveriam ser sérias no seu viver, como convém às santas. As mulheres mais velhas devem ser reverentes a Deus, devem amar a Cristo, dar um bom testemunho, ser maduras espiritualmente, amarem servir a Cristo, não por obrigação, mas com alegria. Mulheres assim estão hoje em falta na Igreja de Deus. Segundo lugar, elas não deveriam ser caluniadoras. Essas mulheres mais velhas não deveriam ser caluniadoras, fofoqueiras, maledicentes. As mulheres mais velhas não deveriam inventar mentiras a respeito de ninguém e nem falar mal das pessoas pelas costas. Terceiro lugar, elas não deveriam ser dadas a muito vinho. As mulheres mais velhas deveriam dar exemplo em não beber. Quarto lugar, elas deveriam ser mestras do bem. As mulheres mais velhas deveriam ser capazes de ensinar o bem às mulheres mais novas, através das suas palavras e atitudes. Versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, amarem seus filhos. Se as mulheres mais velhas viverem uma vida com Deus, darem um bom testemunho e obedecerem o ensino da palavra de Deus, estarão prontas para ensinar e orientar as mulheres mais novas a amarem o seu marido e seus filhos, orientando sempre com a palavra de Deus e com o seu exemplo. Versículo 5. A serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. As mulheres mais velhas devem dar 5 instruções às mulheres mais novas. Deveriam ser
moderadas ou sensatas. As mulheres mais novas deveriam ter domínio próprio, autocontrole, e não falar e agir sem pensar com seu marido e com seus filhos. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, alcançado através de uma comunhão e submissão a Cristo. As mulheres mais novas deveriam ser puras. As mulheres mais novas devem ter uma mente, um coração puro para ter uma pureza moral no matrimônio, pois se alimentarem desejos proibidos na sua mente e no seu coração, através dos olhos, correm um grande perigo da infidelidade conjugal. Muitas mulheres hoje passam mais tempo conversando nas redes sociais, mas em casa elas não conseguem ter um diálogo com seu marido e nem com seus filhos. As mulheres também devem se respeitar e impor limites a conversas indecentes e fugir de circunstâncias perigosas. As mulheres mais novas devem ser boas donas de casa. As mulheres mais novas devem cuidar bem do seu lar, do seu casamento e dos seus filhos. Deveriam ser boas administradoras da sua casa e não ser desleixadas, descuidadas, irresponsáveis com seu marido e com seus filhos no lar. As mulheres mais novas também devem se sujeitar ao seu marido. As mulheres mais novas devem ser submissas ao seu marido, devem fazer tudo o que é correto em concordância com seu marido e não sem ele. Devem ouvir a opinião dele, apoiar ele naquilo que é correto. Elas devem orar pelo seu marido, encorajar ele a liderar o lar, dar espaço para que ele faça isso, evitar críticas a ele, principalmente em público, e quando falar com ele, falar com amor e respeito. Dessa forma, os dois irão cumprir a sua vocação no lar. O marido vai permitir que a esposa administre o lar, e a esposa vai deixar o marido liderar a casa. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Paulo orienta Tito a instruir os jovens que devem levar a vida a Deus a sério. Eles devem viver uma vida responsável e cuidadosa, e não uma vida irresponsável e imatura. Devem se submeter a Deus para terem domínio próprio. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Paulo ordena que Tito, em tudo, deveria ser exemplo de boa conduta, ser um modelo de boas obras para a igreja. Paulo mostra que a melhor pregação é a vida do pregador. Tito deveria ter uma vida com Deus e boas obras que influenciassem as outras pessoas. Paulo diz a Tito: seja sincero e sério quando estiver ensinando. Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Paulo fala a Tito que use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito deveria ser um defensor da fé cristã em Creta. Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Nas igrejas cretenses havia escravos e senhores que obedeciam à fé. Por isso que Paulo, em suas orientações, acrescenta algo relacionado com a conduta cristã dos escravos. Paulo diz que os escravos deveriam ser obedientes
aos seus senhores e que tivessem a língua controlada. Através do trabalho deles, eles iriam glorificar a Cristo. Versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo fala para os escravos: não furtem, não roubem. Como os escravos, eles não recebiam salário, muitas vezes eles ficavam tentados a roubar os seus senhores, e era fácil roubar, já que, com frequência, os servos cuidavam dos bens do seu senhor. Paulo dá um ótimo motivo para os servos serem honestos e fiéis no serviço, para que, através da vida deles, a palavra de Deus fosse embelezada, se tornando atraente aos descrentes. A maneira que eles se comportassem no seu trabalho e na maneira de servir o seu Senhor com honestidade e fidelidade iria revelar Cristo e sua palavra. Nós podemos pregar a palavra de Deus e tornar ela atraente para aqueles que não conhecem a Cristo através do nosso trabalho e da maneira que servimos as pessoas. Cultuamos a Deus quando trabalhamos e servimos as pessoas.